Bom, gente, olá, tudo bem? Sou Arlan, da turma de turismo. Esse é um trabalho, é uma palestra, nós precisamos elaborar sobre investimentos na malha ferroviária na nossa região aqui no Rio de Janeiro. Bom, eu quero dizer aos caros amigos, investidores, que sim, é um bom negócio o investimento aqui no Rio de Janeiro, na malha ferroviária. Será um negócio altamente lucrativo, de bom retorno, de ótimos resultados no segmento de turismo, ok? Só para nós termos uma noção, atualmente aqui no Rio de Janeiro, e eu vou também usar São Paulo como um exemplo, né? Nós temos visto que o nosso trânsito ele está sufocado, né? É um contingente muito grande de carros na rua, de ônibus na rua, carros de passeio, ônibus, micro-ônibus, táxi executivos, e agora com o surgimento do aplicativo Uber, a gente está vendo que é uma demanda muito grande e a cidade não tem conseguido comportar tudo isso, né? Só para ter uma noção, uma história minha, né? Um fato verídico. Recentemente eu tive uma viagem para São Paulo e eu moro a 35, 40 minutos da minha residência até o centro do Rio, onde eu precisaria pegar o ônibus, né, que eu comprei a passagem para ir para São Paulo. Isso às 23 horas, às 11 horas da noite. Bom, eu saí de casa por volta das 8 da noite, 7h45, 8 horas, e naquela noite, naquele dia, havia chovido, né, e algumas regiões aqui do Rio de Janeiro não tem um saneamento legal, as águas não escorrem, então rapidamente formam-se poças d'água e tudo mais. E no caminho, na Avenida Brasil, o trânsito estava parado. E olha que eu saí de casa com aproximadamente 8, não é? 9, 10, 11, com 3 horas de antecedência, sendo que da minha casa para o centro é em torno de 35 a 40 minutos. E eu falo isso indo de van mesmo. Transporte alternativo. E eu peguei esse transporte alternativo e nós ficamos presos em um trânsito que não andava. Mas por quê? Porque outras regiões foram afetadas com a chuva, e não foi uma grande chuva. Caiu um pouco de água sim. Foram afetadas, e o fato de alguns transportes não conseguirem fazer a sua rota normal, acabaram indo e fechando as vias da Avenida Brasil, os acessos, então nós não conseguimos caminhar dentro daquele trânsito. E eram exatamente ainda 10 horas, e aproximadamente 10 horas, 10h15 da noite, 22 horas e 15, eu ainda estava dentro daquela van, chegando ainda no centro, para você ver como o trânsito estava complicado. Eu fiquei muito tempo dentro daquela van, até que o motorista disse: gente, se vocês soltarem daqui e forem andando, vocês vão conseguir chegar a tempo, mas se vocês ficarem aqui dentro, não vão conseguir chegar a tempo. Então eu saltei daquela van, fui correndo, cheguei faltando 2 minutos para pegar o meu ônibus. Bom, em diversos casos, se eu estivesse dentro daquela van e tivesse uma linha de trem do meu lado passando, eu de repente olharia e diria: eu deveria ter ido de trem, porque é confortável, olha os benefícios, é confortável, pontual, não tem trânsito, a ida é direta com as suas paradas, mas a ida é direta, não tem esses empecilhos, dificilmente uma chuva consegue impedir um trem turístico de andar, né? Então eu conseguiria chegar numa pontualidade muito maior. Eu me programei para poder chegar, contando com os atrasos nesse dia, para chegar com aproximadamente 1 hora de antecedência, para poder fazer o check-in e tudo mais. Bom, se a gente olhar aqui na Europa,
Eu vou dar uns dados para vocês, como funciona muito bem fora do Brasil e que isso pode ser aplicado aqui no Brasil, especificamente aqui no Rio de Janeiro, e os benefícios que isso vai trazer para a nossa região, para a nossa cidade, para o povo, para os turistas que vão vir para o Rio de Janeiro. Só para você ver, ó, o trem na Europa, eles são sempre pontuais, as estações têm diversos serviços, partida e chegada dentro de cada cidade, os vagões são altamente modernos, possuem poltronas muito confortáveis e além disso o passageiro pode saborear, gente, deliciosas refeições nos vagões dos trens. Tem vagões bar e restaurantes disponíveis em diversos trens. E aqui, viajar de trem pela Europa significa ter mais de 300 mil pessoas a seu serviço. É muita gente trabalhando dentro do trem para que os seus turistas, para que seus passageiros ali, seus PECs, tenham a melhor experiência de viagem à Europa, ok? Bom, eu quero falar também sobre os trens nos Estados Unidos. Viajar de trem nos Estados Unidos também é uma ótima opção, isso também ocorre lá. Lá é possível percorrer enormes distâncias entre pontos turísticos muito rapidamente. É também um ótimo meio de chegar em lugares pouco acessíveis. É possível viajar pelo Grand Canyon, pelo Alasca, nas proximidades de cataratas de Niágara. O trem é opção também para deslocar-se entre grandes cidades como Nova York e San Diego. E da mesma forma, os trens são rápidos, são velozes, são pontuais, além de desfrutar de uma bela paisagem, de ser, vamos colocar assim, né, terapêutico, não é a ideia, mas é uma coisa muito boa de se praticar. Eu quero também falar sobre, aqui, ó, a principal companhia de trens nos Estados Unidos é a Amtrak, que serve 45 estados norte-americanos. Só não atende o Alasca, o Havaí, o Maine, Dakota do Sul e o Wyoming. Bom, é possível os trens funcionarem muito bem aqui no Brasil, muito bem aqui no Rio de Janeiro, atendendo diversas regiões e partindo do Rio para São Paulo, para Belo Horizonte, né, adjacentes. Bom, aqui, só mais um dado. Os trens no Japão, eles são chamados de Japan Rail Pass, que é recomendado para conhecer o Japão inteiro, viajando de forma fácil e econômica em todas as linhas das JR. São trens balas, trens expressos e trens da linha local. Viagem sem limite. Lembrando aqui, tem um lugar na Europa, eles fizeram uma coisa muito legal, que eles combinaram, né, a viagem de trem com o transporte rodoviário e com o transporte marítimo. Eles chamaram de MyMoot, né? E aí você pode combinar essas passagens, e se eu não me engano estava em torno de $6,80, de 6 euros, uma coisa assim. E é algo muito bom. E se o transporte ferroviário for implantado aqui no Rio de Janeiro e puder haver uma integração do transporte ferroviário para os turistas, dele pegar um trem, aquele trem ter uma integração com o transporte rodoviário, com deixar até táxis, ou vincular com o Uber, e para coisas muito próximas, sabe? Mas nada de deixar o turista viajar grandes distâncias de carro, o que pode fazer ele ter uma experiência não muito boa, porque a cidade está com uma demanda muito grande nas ruas e está muito difícil, é muito congestionamento. Puder haver essa integração, seria muito boa. Então, é muito importante o investimento na malha ferroviária para o Rio de Janeiro, para São Paulo,
porque vai desafogar muito o trânsito. E aí nossos turistas vão vir com uma expectativa de ter uma experiência boa e eles vão encontrar essa experiência boa, sabe? Transporte ferroviário funcionando a todo vapor, com horários pontuais, com profissionais altamente capacitados, atendendo eles dentro dos vagões bar, oferecendo a melhor refeição, guias bilíngues dentro dos vagões. Seria uma experiência fantástica, sabe? E sem atrasos, tudo funcionando muito bem. A gente tem alguns diferenciais competitivos para o transporte rodoviário, a partir da experiência do exterior que eu acabei de falar, né? Que funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, funciona no Japão muito bem, e todos os turistas que vão têm uma experiência muito boa e tem vontade de voltar e experimentar esse tipo de transporte, sabe? Não precisa se preocupar com o aluguel de carro, que táxi eu vou pegar, ficar exposto na rua, aguardando. Então ele tem uma segurança maior, sabe? Bom, esse modal ele pode promover experiências maravilhosas, como apreciar as belas paisagens, apreciar uma viagem sem trânsito, descomplicada, de baixo custo, preço baixo, a viagem fica rápida, acessível, muito boa. E alta segurança, né, para a família. Esse modal é muito relevante para o desenvolvimento local e regional, dentro do nosso contexto brasileiro, porque aqui na região ele vai gerar bastante emprego, ele vai dar um aumento de fluxo de turistas aqui na região, o que vai acabar aumentando também a nossa receita local. Isso é muito bom, né? A gente vai ter um investimento maior na preparação de profissionais para poder recepcionar esses turistas em alto padrão, e a gente vai ter um aumento considerável de turistas na região, que vai ser ótimo, que vai ser maravilhoso. Só para a gente ter um dado como está aumentando o turismo receptivo aqui no Rio de Janeiro, nós estamos em uma crise, né, uma crise global. E apesar de haver uma crise global, eu quero dar 2 dados para os meus amigos investidores saberem que o Rio de Janeiro tem crescido muito no seu turismo receptivo, e investir na malha ferroviária vai ser o pulo do gato, né? Vai ser a pérola desse tempo. Eu vou definir assim, a pérola desse tempo. Aqui, segundo o site turismo.gov.br, mais de 6,4 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2014. Esse número representa um recorde histórico em crescimento de 10% em relação a 2013. 2014 foi em relação a 2013. A Copa do Mundo contribuiu também para essa geração de receita, né, de turistas chegando para o Rio de Janeiro. E se houver uma malha ferroviária muito boa, bem equipada, preparada, que possa atender essa demanda com excelência, com rapidez, com pontualidade, com recepção, com tratamento, né, de qualidade, a gente consegue cativar esses nossos amigos turistas e até aumentar o tempo de permanência, né, deles. Se de repente vieram para ficar 10 dias, eles vão acabar ficando 15, 20 dias. Se vieram para ficar 20 dias, vão acabar ficando 25, 30 dias. E oferecer a melhor experiência. E quando eles retornarem para sua nação, a gente vai ser indicado, e a gente vai, por cada turista, a gente pode multiplicar por 4, 5, né, chegando. Isso vai ser muito bom. Eu tenho um outro dado aqui, esse foi referente a 2014. Eu tenho um outro dado aqui, referente a 2015, que diz assim, ó, a informação é do site pragmatismopolitico.com.br, que diz: apesar da crise, o Rio de Janeiro teve recorde de turistas no Réveillon. Olha isso, que extraordinário. Para a famosa festa da virada de ano, o Rio de Janeiro hospeda o número recorde de turistas em plena crise econômica. Cidade arrecadará mais de 2 bilhões. São 2 bi em uma virada de ano. Isso é incrível. É muita gente. É uma receita
uma receita grande, astronômica, né, para o mercado turístico aqui no Rio de Janeiro. Então é um bom investimento, é um investimento de retorno certo, ok? E a gente já tem experiências do exterior que dá certo, que as pessoas utilizam, que elas querem essa rapidez, essa pontualidade, e que eles querem apreciar belas paisagens, que eles querem algo diferenciado, querem algo diferente para poder apreciar. Certamente o investimento vai ser muito bom, muito viável aqui na região, e com certeza o retorno é certo. Caros amigos, caros investidores, eu sou Arlan Leite e eu dou para vocês esse respaldo de que certamente é um investimento certeiro aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em São Paulo, e o retorno com certeza é certo. Aqui fica meus dados para vocês e espero que a decisão seja de investir aqui no Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que com esses dados nós já estamos com expectativas, né? Eu acredito que você também está com expectativa de investir e que a gente possa começar a investir logo aqui no Rio de Janeiro. E porque se nós não investirmos, vai vir uma outra equipe, um outro grupo, e vai acabar investindo e vai acabar tomando o que deveria ser nosso, que deveria ser seu investidor, né? Toda essa rentabilidade vindo da malha ferroviária aqui no Rio de Janeiro, além de também se tornar a referência, né, em inovação, em acreditar que de fato vocês serão uma solução para esse congestionamento aqui na cidade do Rio de Janeiro. A cidade que não está aguentando assim, o trânsito, as ruas não estão comportando, as avenidas não estão comportando, pessoas chegando muito atrasadas nos seus compromissos, turistas não tendo uma boa experiência na questão de transportes aqui no Rio de Janeiro, apesar de pegarem táxi, ou alugarem carro, ou pegarem Uber, ou pegarem um táxi executivo, né? Não consegue chegar nos seus compromissos no horário legal, no horário viável, com pontualidade, ok? Então é um investimento certo. Aproveitem esse momento que essa possibilidade está aberta. Eu dou meu respaldo para vocês, é certo. O investimento é certo. Um abraço a todos e eu espero na próxima reunião.